Deus abençoe. Glória a Jesus. Quero saudar ao pastor da igreja, aos demais pastores e obreiros, e esta igreja é linda com a paz do Senhor. Oh, glória a Deus. Pastor, todas as vezes que eu venho aqui, não tem uma vez que eu não chegue a notar uma diferença grande. E dessa vez a diferença não foi grande, ela foi brusca. E eu disse bem aqui pro pastor, pastor, Deus está largando a tenda mesmo, ó. E eu lembro que eu cheguei a profetizar isso ainda na garagem. Glória a Jesus. E eu creio que muitos outros também já profetizaram, né, o que Deus iria fazer e que está fazendo através do Ministério Restaurando Vidas. Nós somos provas vivas, nossos olhos contemplaram o início e estamos contemplando o decorrer desse crescimento. Aleluia, glória seja dada ao Senhor Jesus por isto. Tem uma foto com o pastor Eliseu. Encontramos ele em um aeroporto, indo para Belo Horizonte, ou bem pertinho, né? Estávamos indo para Vespasiano, eu e aquele meu irmão que está ali atrás, ali, aquele jovem ali que não parece nem um pouco também comigo, né? Encontramos ele, tirei uma foto, uma selfie com ele. Quando eu coloquei nos status, um monte de mensagem, gente perguntando: é seu irmão, pastor? É seu irmão? Não sabia não que o pastor Eliseu era seu irmão. Eu digo: não, não é não. E só dá metade de mim ele, rapaz. O homem é desse tamanho, humildinho demais. Aleluia. Quero louvar a Deus primeiramente pela oportunidade, pela misericórdia dele, né, sobre a nossa vida. Quero louvar a Deus pela vida dessa mulher que Deus tem colocado do meu lado. Faço questão, né, de que ela puder até olhar ali para trás para vocês contemplar a beleza, a formosura, aleluia, dessa mulher. Mas é espiritual, é para olhar para ver a formosura espiritual, viu, irmãos? Glória a Jesus. A outra deixa que eu me encarrego de aleluia, de observar. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus pela vida dela, essa companheira. Ela é a primeira vez que vem aqui no templo, né? Quando ela chegou, ela disse: meu Deus. Eu disse: não tinha vindo aqui, não. Ela disse: não, nunca tinha vindo. E meu, misericórdia, eu achei que já, né? Mas é bênção de Deus. É a pessoa que tem me ajudado, sido minha companheira aí ao longo desses 14 anos. Deus tem nos abençoado. Quero louvar a Deus pelo pastor da igreja, esse grande amigo. A Bíblia já nos diz que há amigos mais chegados que irmãos. O pastor Giovanni, ele está além de uma amizade, aleluia, de amigos. É um irmão, não só em Cristo Jesus, mas, aleluia, o Espírito Santo de Deus está na vida dele, é o mesmo que está na minha. O negócio deu muito certo. Eita glória a Jesus, aleluia. É bênção de Deus. Eu amo demais o vosso pastor, e consequentemente também amando ele, eu também passei a amar esse povo. Muito, muito receptivo, viu? Dou testemunho da igreja aqui, viu, pastor? Dou testemunho, por onde eu vou eu digo. A igreja lá no pastor Giovanni é uma bênção, aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor. Ali, enquanto você abre no texto, tema, glória a Jesus, Gálatas capítulo 6. Quero louvar a Deus pela vida do meu irmão Alex, que é um grande abençoador do meu ministério, é o mais velho dos irmãos, e é um grande apoiador do meu ministério, tem me abençoado muito. Ele é proprietário daquela loja que está abrindo ali do lado do Boticário. Acho que alguns aqui conhecem, né? A Decor Colors.
Na internet aí tem uma certa fama aí. Pensa num homem de fé e de coragem, é esse ali, viu? Ele pegou essa franquia aí e muita gente falou pra mim, disse assim, meu Deus, ele tem coragem demais. Eu digo, tem mesmo. Mas é Jesus que abençoa, né? E ninguém estava enxergando o que Deus tinha mostrado para ele. Deus tem abençoado e vai abençoar muito ainda, né? Já está inaugurando aí essa loja. Amém. Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 6 a seguir, até nós chegarmos no versículo de número 9, onde todos nós iremos ler juntos, que diz assim a palavra do Senhor: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Versículo 9, todos juntos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Aleluia, glória a Jesus. Poderoso Deus, bendito Pai que estás nos céus, Espírito Santo de Deus que já está presente aqui nesta noite e já tem falado, Pai, aos corações, Senhor, da tua igreja. Jesus querido, nesta noite, Senhor, somos todos dependentes, ó Pai, da tua presença. Somos todos dependentes, aleluia, do teu mover, da inspiração, Senhor, que vem de ti, ó Pai. E por isso te pedimos a tua graça sobre a minha vida, Senhor, aleluia, que recebi, Deus, a responsabilidade de transmitir esta palavra sobre esta igreja, Senhor, aleluia, que aleluia, eu creio que já está de coração aberto para receber a mensagem do teu Santo Espírito. Fala conosco nesta noite, aleluia, brada aos nossos corações, e que haja, Senhor, aleluia, crescimento do conhecimento da tua palavra, que haja renovo, que haja restauração, aleluia. Papai querido, se outrora houver alguém aqui, Senhor, que ainda não se derramou aos teus pés, aleluia, o dia é hoje, a oportunidade agora, aleluia, toca, Deus, o coração, quebra as correntes, quebra as cadeias, aleluia, manifesta a tua salvação aos corações também nesta noite, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, permanece conosco, em nome de Jesus, amém. Sente glorificando ao Senhor Jesus, aleluia. Eu, apesar de pastor, ter muita intimidade já com o microfone, amo ficar nervoso para pregar, porque isso me torna cada dia mais dependente do Espírito Santo de Deus. O dia que eu chegar para pregar a palavra e não houver um pouquinho de insegurança, aleluia, é porque eu estou me achando o tal, o bam. Aleluia, Jesus. Então, quando o coração acelera, quando a mão gela, soa, quando tem um ar-condicionado desse aqui e o sol começa a escorrer de um lado e do outro, eu dou glória a Deus, aleluia, agradeço, porque isso, aleluia, para mim é um sinal de que eu sou dependente do Espírito Santo de Deus e que eu dependo dele, aleluia, e de que eu me preocupo também com aquilo que, aleluia, será repassado para a igreja, porque no momento que nós estamos pregando a palavra, precisamos estar totalmente ligados com o Senhor, para nós não falarmos aquilo que é do nosso próprio coração, mas somente aquilo que o Espírito Santo de Deus falar também conosco, aleluia. Mas creio que estou diante de uma igreja, aleluia, avivada, cheia da presença de Deus, e o Espírito Santo de Deus que está na tua vida vai testificar, aleluia, aquilo que Ele vai falar também através da nossa vida. Glória a Jesus. Me vi muito desafiado, né? E quando foi
Eu preocupado, né? Preocupado, eu disse assim, quando foi agora, já quase 6 horas, faltando 5 para as 6, eu disse assim, meu Deus, eu podia ter entrado lá no canal para assistir a live, eu podia ter entrado lá no canal para ver o vídeo, para mim não chegar lá e pregar a mesma mensagem que o pastor pregou no sábado, né? Por que eu não lembrei disso? Só que ao mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar de que nunca isso aconteceu, porque o Espírito Santo de Deus é quem fala à igreja, e ele não vai falar exatamente a mesma coisa que falou ontem e vai falar hoje para você sair daqui dizendo assim mesmo, não vi nada de novo, né? Aleluia, Jesus. Então eu estou totalmente seguro de que aquilo que Deus irá falar nesta noite aqui será uma novidade para a minha e para a tua vida. Glória a Jesus. O contexto, aleluia, deste texto que nós acabamos de ler, faltou apenas o versículo 10, né, que diz então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Se alguns irmãos observarem aqui, nós, lendo também o versículo de número 10, nós estamos dentro de um parágrafo. Estamos dentro de um parágrafo, desde o verso 6 ao verso de número 10, ao final do verso de número 10. Estamos dentro de um parágrafo. O que isso quer dizer? É que estamos dentro de um raciocínio que se iniciou e se encerrou no outro versículo. Algumas Bíblias dá para perceber essa diferença, porque a primeira letra ela está em destaque, ela está em negrito, ela está um pouquinho mais forte do que as outras letras do início de outros versículos. Então, do verso de número 6 ao verso de número 10, existe aí um contexto, aleluia, existe um contexto, preste atenção, por quê? Porque quando nós vamos falar da palavra de Deus, nós precisamos olhar o contexto do texto, porque muitas das vezes eu posso chegar aqui com você, e dizer para você uma coisa: esse texto do versículo de número 9, ele faz referência a você abençoar a vida de qualquer pessoa, e não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo algo específico. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele trata de vários assuntos, e quando chega no verso de número 6 do capítulo 6, ele trata de um assunto específico. Que assunto é esse? Ele está falando sobre a igreja, trata bem daquele que instrui a igreja, aleluia. Então talvez se você estivesse imaginando, dizendo assim, meu Deus, então a mensagem de aniversário da igreja vai ser sobre nós abençoarmos a vida do nosso pastor. É isso, nós não vamos falar sobre aniversário, nós não vamos falar sobre crescimento de obra, nós não iremos falar sobre o crescimento do ministério, aleluia. Nós iremos falar sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus fala através da sua palavra, independente, aleluia, do que seja essa mensagem, nós iremos receber, porque é o Espírito Santo de Deus, aleluia, quem determina aquilo que nós devemos e precisamos aprender com a sua palavra. Mas preste atenção, porque esta, aleluia, bênção a ser compartilhada com a liderança, ela tem muitos, aleluia, detalhes que muitas das vezes nós não percebemos. Achamos muitas das vezes que é muito simples. Alguém chega aqui e diz assim mesmo: é para abençoar a vida da nossa liderança, é para abençoar, é só isso. Não, não é só isso. Abençoar a vida de uma liderança vai muito além, aleluia, de apenas saber que tem que fazer isso, aleluia. Existe algo que gira em torno de nós abençoarmos a vida daquele que nos instrui. É o apóstolo Paulo quem está nos dizendo, verso de número 6, e o que é instruído a igreja na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o
instrui. E ele prossegue dizendo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Mas aí, muitas das vezes, nós isolamos o versículo e falamos de semeadura, não é? Mas este versículo em específico está falando sobre nós semearmos na vida de quem nos instrui. E para que você não diga assim: meu Deus, eu achei que era outra coisa, aleluia, este ministério, aleluia, ele teve início no coração de Deus. Depois do coração de Deus, aleluia, foi repassado o projeto a um coração também específico do líder dessa igreja, do pastor presidente deste ministério, aleluia. Houve um dia em que o Senhor, através do seu Espírito, falou com ele, disse para ele: eu tenho um projeto, aleluia, para fazer através da tua vida. Vai lá, porque eu sou contigo, aleluia. Deus falou com ele, confirmou com a esposa. E aí sabe o que acontece? Vai primeiramente ele, a esposa e os filhos para frente da batalha, para frente da guerra, aleluia. Então o crescimento de todo o ministério e de toda a obra e de todo o grande projeto, ela tem início no coração de Deus e depois no coração de um homem, aleluia, específico. Não para que a glória seja dele, aleluia, mas é porque o nosso Deus é Deus que respeita a autoridade que ele dá. É um Deus, aleluia, que em sua palavra ele estabelece hierarquia para a igreja. E a hierarquia da igreja, ela começa, aleluia, primeiramente em Deus e depois no coração de um homem. Deus levanta, aleluia, na sua palavra e na história de Israel, muitos homens que se destacaram, aleluia, como grandes líderes dentro do povo de Deus. E na história da igreja, e na história, aleluia, da Bíblia Sagrada, Deus chama um homem chamado Abraão, aleluia. Por isso que Isaac e Jacó não ganham tanto destaque, aleluia. Por quê? Porque quando começou, aleluia, Deus falando com Abraão, apenas com ele está em sua casa, ele está na casa de seu pai, ele não conhece o Deus que nós conhecemos hoje, aleluia. Mas certa vez ele está lá, aleluia. Alguns dizem que estava cuidando dos deuses de seu pai, e ele ouve uma voz brava no coração dele dizendo, aleluia, para ele: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, aleluia. Sim, e olha só que Deus não disse para ele, Deus não disse de primeira: eu vou fazer de ti uma grande nação. Não, Deus disse: sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão, ele aceita esse chamado, aleluia. Ele recebe o recado de Deus, a voz de Deus, e ele obedece a esta voz. E a partir dele, nós conhecemos muito bem a história. Vem Isaac, vem Jacó, e até agora ninguém ganha um destaque, aleluia, específico de liderança. Deus levanta José, falamos sobre José, mas ele ainda não está posicionado como cabeça de um grande projeto de Deus de liderança. A Bíblia diz que o tempo passa, 400 anos passa, e Deus levanta novamente um grande líder dentro de Israel. Levanta. O povo já estava grande, começou a clamar por misericórdia ao Senhor e pedia para Deus tirar eles daquela situação de escravidão. Deus põe um fruto no ventre de Joquebede. Este fruto, ao nascer, ela era muito linda, era muito belo. A mãe estava vivendo o período mais crítico, aleluia, daqueles tempos. O povo clamava por, aleluia, um livramento da parte de Deus. E Deus coloca no ventre daquela mulher
uma criança, aleluia, e decide preparar esta criança para liderar, aleluia, um grande projeto de Deus. Você conhece muito bem a história, que Deus leva ele e coloca ele dentro do palácio. Não foi por acaso, Deus coloca ele lá dentro para preparar ele. A língua de Moisés, como muitos acreditam ser ela, pesada, né? Alguns acreditam que ele era, né, era dificultoso na fala, mas não era. Quando ele fala que ele tinha língua pesada, é porque ele sabia que ele era muito duro com as palavras. Ele conhecia o povo, aleluia, que ele precisava liderar. E Deus disse para ele: eu te escolhi para ti ir lá e liderar esse povo num grande livramento que eu estou dando para eles. Ele disse: Senhor, mas eu tenho a língua muito pesada, aleluia. Gente, para suportar aquele povo durante 40 anos no deserto, tinha que ter uma língua muito pesada, porque a igreja conhece muito bem a história. Era um povo muito murmurador, era um povo, aleluia, que via as bênçãos de Deus, via o mar se abrindo, via a água saindo da rocha, via a água amarga se tornar doce, através, aleluia, de um grande milagre de Deus. Mas, aleluia, passava-se alguns dias, já estava murmurando contra o Senhor. Era necessário um líder forte para conduzir aquele povo, e por isso Deus levanta Moisés e põe ele lá no palácio, para ele crescer, aleluia, aprendendo como ser um faraó, porém não do Egito, aleluia, não adorado como era o do Egito, mas, aleluia, apreciado por Deus. Oh, glória a Jesus, a ponto de Deus olhar para, aleluia, Arão e Miriam e dizer: Moisés, aquele com quem eu falo face a face, aquele, aleluia, que eu falo com ele frente a frente. Ah, não, o homem mais manso de toda a terra, é desse Moisés que vocês estão questionando. Preste atenção, que essa palavra, aleluia, e esse projeto que Deus tem com essa igreja, através desse homem e daqueles que têm, aleluia, sustentado as mãos dele, igual, aleluia, Josué, aleluia, que também sustentava as mãos de Moisés durante o seu ministério. É muito grande, aleluia, o que Deus tem para fazer através dessa igreja e através desse ministério, aleluia. Mas preste atenção, que existe segredo, aleluia, para que isso dê muito certo, e vocês sabem disso. Existe um segredo, um grande segredo que toda igreja precisa saber: falar a mesma língua da sua liderança, não resistir à sua liderança. Por esses dias, um jovem de muita oração chegou comigo. Ele era da nossa igreja, foi para uma outra igreja, e esses dias agora ele estava trabalhando comigo. E ele disse: pastor, eu estou passando uma luta tremenda. Eu disse: é por quê, soldado? A minha pastora e meu pastor não me libera para me pregar em outra igreja. Eu disse assim: mas por que isso está te incomodando tanto? A tua salvação depende de pregar em outra igreja? Aí ele olhou para mim assustado. Depende disso? Disse: não depende não, mas não é isso. Eu digo: não, é isso sim, soldado. Tu tá lá para servir, tu tá lá para obedecer. Tu não tá lá para estar questionando coisa nenhuma não. Não sei quem é teu pastor, quem é tua pastora, eu não conheço, não faço ideia de quem são. Mas eu entendo uma coisa, que pela palavra de Deus a obediência gera bênção. Quem questiona, aleluia, não está interessado em obedecer. Não, porque quem está interessado em obedecer, vai lá e obedece, não fica questionando. Aleluia. De todos aqueles que andavam ao redor de Moisés, havia um que se destacava, havia um, aleluia, que era destaque. Este era Josué, aleluia. A Bíblia diz que
quando ele era o único de todo o Israel, que quando Moisés se afastava da tenda, ele estava lá na porta, aleluia, ele não se afastava da tenda, a nuvem descia sobre a tenda, aleluia, e ninguém mais era autorizado a se aproximar da tenda, mas Josué estava lá ao pé da tenda, ele estava ao lado da nuvem, aleluia. Quando Deus falava com Moisés dentro da tenda, ele estava na porta, aleluia, servindo. E se Moisés dissesse para ele, faz tal coisa, ele ia lá e fazia, aleluia, cumpria. Era necessário haver obediência para depois, aleluia, ele lá na frente, quando Moisés separa muitos homens para liderar Israel, aleluia, dentre eles Deus diz, eu já tenho escolhido um, aleluia, para conduzir o meu povo, eu já tenho, aleluia, escolhido um cabeça para liderar o meu povo, este é Josué, aleluia, que sempre esteve ao teu lado, aleluia, levanta ele, consagra ele, porque ele vai conduzir, aleluia, o povo daqui em diante. Foi um grande cabeça dentro de Israel, mas porque soube obedecer. E uma igreja precisa obedecer. E nós iremos fazer hoje algo aqui por obediência à palavra de Deus. Se prepare, por obediência. Eclesiastes capítulo de número 11, por abrir a palavra do Senhor. A partir do verso 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Somente até aqui. Eu estava estudando esse texto aqui, foi por onde o Espírito Santo de Deus me levou e conduziu. E quando eu me deparo com esse texto, eu me perguntei, Senhor, mas tem uma diferença aqui. Gálatas capítulo 6, versículos 6 a 10, está falando sobre abençoar a vida de quem nos instrui na palavra, de quem nos ensina, de quem nos conduz, de quem nos lidera. Mas Eclesiastes capítulo de número 11 já não fala só sobre isso, fala sobre a gente abençoar a vida de qualquer pessoa. E o Espírito Santo disse assim para mim: presta atenção nos detalhes. Sabe por quê? Porque independentemente de quem a gente for abençoar, neste caso aqui, a nossa liderança precisa de muita fé para isso. Mas o texto não fala de fé. Fala de fé. Você já vai entender por que fala de fé. Todos nós sabemos que grande parte do desafio que temos hoje em todas as igrejas, aleluia,
é um coração voluntário para a obra de Deus. Se você talvez pense assim, não, pastor, eu vim de lá para falar de contribuição. Não, eu vim de lá para falar de bênção sobre a tua vida. Eu vim de lá para falar sobre fé na hora, aleluia, de ser abençoado. Porque semear necessita de fé para isso. O semeador, aleluia, precisa ser paciente. Para quê? Para esperar a sua semente brotar, aleluia, crescer e depois dar frutos. Precisa ou não precisa de paciência? Precisa. O que tem de texto bíblico, aleluia, falando a respeito disso, não tem conta, sobre nós sermos pacientes. O lavrador, aleluia, que lavra, ele precisa ter paciência para esperar, aleluia, a sua semente crescer e dar muitos frutos. É necessário ter fé para as coisas de Deus. Esses dias agora, o pastor estava pregando lá na igreja. Eu estava ensinando a igreja, dizendo assim mesmo: muitas das vezes a gente está pregando a palavra, ou eu, o pastor, ou qualquer outra pessoa que vem ministrar a palavra aqui, e na hora que essa pessoa está nos exortando, a gente não quer acreditar na palavra. Por quê? Porque nos falta, aleluia, intimidade com o Espírito Santo de Deus. Como iremos falar em uma linguagem espiritual com pessoas carnais? Elas não entendem, elas não compreendem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, ele fala exatamente isso, aleluia. Sabe por quê? Porque ele envia a primeira carta para os coríntios não aceitam a palavra dele, porque ela foi duríssima, ela foi muito dura, e aí eles disseram, sabe o que? De longe, ele exorta, ele fala palavras pesadas, mas quando ele está presente, ele é um gatinho. De longe ele é um leão, mas de perto ele é um gato. Aleluia. O apóstolo Paulo escreve a segunda carta defendendo seu ministério, dizendo: imagina só se eu de longe, aleluia, falasse com vocês com essa dureza toda, e quando eu fosse ver vocês eu fizesse a mesma coisa. Eu não quero isso. Quando eu for aí visitar vocês, eu quero cair na graça de vocês, aleluia, eu quero me alegrar com vocês. Eu não quero clima tenso, pesado. Eu quero aproveitar vocês. Mas ele escreve a segunda carta defendendo o seu ministério. A segunda carta inteira ele está em defesa do seu ministério. Inclusive a segunda carta é questionada por muitas pessoas quando estão lendo, porque diz assim: meu Deus, o apóstolo Paulo está se vangloriando quando ele começa a falar daquilo que ele fazia. Quando eu fui ter convosco, eu não fui até vós com palavras de sabedoria humana, mas com aquelas que o Espírito Santo de Deus, aleluia, sim, transmitiu para vocês. Eu fui aí com vocês em muito temor e tremor, sim, aleluia, mas eu fui até vocês, aleluia, e quando eu fui até vocês através do Espírito, levando uma palavra verdadeira que não era minha. Eu não falei, aleluia, coisas humanas, eu falei com vocês de coisas espirituais, sim. E durante todo, aleluia, a segunda carta ele está defendendo seu ministério, ele está dizendo: como eu vou falar com vocês algo espiritual, se vocês são carnais? E você quer ver uma coisa que muita igreja, na mesma hora, muito irmão é muito santo, é muito cheio do Espírito, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia, fala línguas estranhas, mas quando fala no bolso dele, minha amiga, ele pula lá longe, ele dá um salto lá distante. Epa, aqui não, eu tenho família para sustentar,
sustentar, eu tenho casa para reformar, eu tenho casa para construir, eu tenho sonhos e projetos, aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus está hoje aqui para falar com os espirituais. E para quem acha, aleluia, que finança não é espiritual, aleluia, quando começar a cair uma chuva aqui, pastor, diz assim mesmo: aqueles que não gostam de contribuir vão cultuar a Deus lá debaixo da chuva, aleluia. As coisas, aleluia, espirituais envolve também, aleluia, aquilo que é físico, porque aqui dentro que o fogo cai, é aqui dentro que Deus fala, é aqui dentro que Ele batiza, é aqui dentro que Ele salva, é aqui dentro, aleluia, que Ele dá crescimento à sua igreja, que Ele dá estrutura à sua igreja, que Ele fala com a sua igreja, é aqui dentro, aleluia, que os mistérios maiores da sua palavra acontecem, e para tudo isso acontecer, aleluia, é necessário alguém espiritual para financiar esta obra espiritual. Mas por que o capítulo de número 11? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias. O que diz o versículo de número 9? Bora ler ele aí. E não, por quê? Diga assim: a seu tempo, preste atenção nisso aqui, ó. A seu tempo ceifaremos, não é no nosso tempo, é a seu tempo. Depende muito de que semente nós semeamos, depende muito de como foi o nosso coração na hora de semear. Mas Eclesiastes nos ensina, no verso de número 6, dizendo assim, ó: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Nós iremos fazer isso aqui hoje, um ato de fé. E eu sei muito bem que o vosso pastor já é muito abençoado por Deus. Eu sei disso. Eu sei disso porque eu vejo isso. Ele já é muito abençoado por Deus. Mas você quer alcançar coisas grandes na tua vida, não poupe abençoar a vida de quem instrui você. E isso não é uma vez ou outra. A palavra está dizendo para mim e para ti: tu quer ser abençoado? Semeia a tua semente pela manhã, e à tarde não retires a sua mão, porque tu não sabe qual prosperará, se esta ou se aquela ou se ambas. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para ti: abençoa a vida da tua liderança em todos os momentos, todos os dias, todas as semanas ou todos os meses, e não retira a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará, se esta ou se aquela ou se ambas. É o que diz a palavra. E o começo do texto: lance teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. A palavra está falando sobre fé, para você fazer o que é preciso fazer hoje, porque você não sabe o que o dia de amanhã te espera. A gente está em construção lá na igreja, e no comecinho do ano
Eu fui pregar um texto bíblico e quando chegou no meio do texto, o Espírito Santo de Deus me tomou para profetizar algo sobre a igreja. E eu disse assim mesmo: esse ano é ano de bênção para a igreja. Só vai depender de nós. Duas coisas o Espírito Santo de Deus está exigindo de nós aqui: a gente ser sincero e verdadeiro com o nosso próximo, deixar a falsidade de lado, deixar as intrigas de lado, e tudo aquilo que nós semearmos na obra do Senhor vai retornar para nós em muitas bênçãos. E aí, sabe o que aconteceu? Logo no comecinho do ano, os irmãos começaram a abençoar. Começamos a construir a igreja. Começaram a abençoar. Sabe o que aconteceu? Deus começou a abençoar a vida deles. Começou a abençoar. E eu chamei um dia na reunião, em uma reunião, eu disse assim mesmo: você lembra do povo? Quando o templo estava sendo reformado na volta da Babilônia, que todo mundo estava construindo sua casa, comprando fazenda, e Deus levanta, aleluia, um profeta para dizer para eles que era para eles largar tudo, porque a casa do Senhor estava abandonada. Eu disse para eles assim mesmo, eu disse assim: nós estamos fazendo culto na área de uma casa, para a gente ir para o nosso templo. Então, durante esse processo, toda a bênção que chegar nas nossas mãos em 2025 é para a obra do Senhor. E se você quiser realmente ser abençoado, e você vai ver o que Deus vai fazer com você em 2026, o rebuliço vai ser grande. Sabe o que aconteceu? Muita gente começou a reclamar no seu coração, e o Espírito Santo de Deus falou para mim: eles estão murmurando, porque eles estão vendo a oportunidade deles construir para eles. Eu estou dando oportunidade para eles construir o templo, e depois eu iria abençoar eles de uma tal forma, no meio de uma crise financeira, eu ia fazer milagre na vida deles. Mas muita gente está murmurando. Sabe o que aconteceu? Deus começou a fechar as portas para aqueles que não estavam com o coração voltados para a construção do templo. E até agora estão se reclamando de que está faltando isso, está faltando aquilo, falta dinheiro daqui, falta dinheiro dali. Sabe por quê? Porque não entenderam a mensagem que o Espírito Santo de Deus estava repassando para eles. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, e o Espírito Santo de Deus está dizendo que o que a gente precisa tem que ser feito agora. Não é para amanhã, não é para a semana que vem, não é para o mês que vem, é para agora. É para agora. Aquele que, ou estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Você sabe o que isso quer dizer? Que Deus é quem determina onde ela cai, lá ela fica. Se Ele disser que vai cair para o norte ou para o sul, é Ele que diz para onde é que vai cair. Deus estava dizendo para o povo: sabe o que? Eu decido como as coisas vão acontecer, e vocês não têm poder nenhum para mudar. Eu estou no controle de tudo, eu estou no domínio de todas as coisas. Quem observa o vento, verso 4, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, aquele que diz: sabe o que? Será que eu faço isso agora? Está ventando muito, ou não está vindo vento. Sabe por quê? Porque semeador, na hora de semear algumas sementes, ele se preocupava do vento carregar a semente. E Deus está dizendo assim mesmo: não te preocupa,
se o vento vai carregar ou não. Semeia a tua semente. Aquele que olha para o vento nunca cegará. Quem olha para as nuvens achando que se eu semear agora, a nuvem vai vir, as nuvens carregadas vão vir, vão molhar a terra, vão encharcar ela e a semente vai morrer. Deus está dizendo, esse também nunca vai, aleluia, receber de volta. Para semear no reino de Deus tem que ser por fé. A nuvem pode estar carregada, vai lá e semeia, porque é Deus quem decide se vai derramar a chuva ou não. Aleluia. O vento pode estar forte, glória a Deus, mas é o Senhor quem determina se a semente vai germinar ou não. Alguém está dizendo, o Brasil está entrando em uma grande crise, tudo está encarecendo, aleluia. Esse nunca vai receber de volta a bênção do Senhor. Sabe por quê? Porque está olhando para o dia de amanhã, porque está preocupado, aleluia, se amanhã vai ter ou não. Semear no reino de Deus é um ato de fé. Você quer ver como é Deus que está no controle de todas as coisas? Fui na casa de um irmão esses dias e disse para ele, e faltando muito culto por causa de trabalho, eu cheguei com ele e disse assim, meu irmão, eu vim aqui para te dizer que diante da palavra de Deus, você não está certo. Você tem que ter tempo para orar, para ler a Bíblia. Você tem que ter tempo para ir no culto. Você leva de 2, quase 3 semanas para aparecer na igreja. Não, pastor, é porque é muito trabalho, eu tenho muita conta para pagar, isso e aquilo. Só dá, mas quem lhe dá o sustento é Deus. Quem lhe dá saúde para trabalhar é o Senhor. Saí de lá, esperamos ele vir, não veio. Na outra semana, o que foi que aconteceu? Ele caiu de moto, se ralou, ficou 1 semana em casa sem trabalhar e sem ganhar dinheiro. Ser pastor não é fácil, eu tive que ir lá e lembrar ele, dizer, você lembra que há 1 semana atrás nós viemos aqui? Falamos para você que quem está no controle das coisas é o Senhor, é Ele quem dá saúde, é Ele quem dá sustento, é Ele que te abençoa para você ir trabalhar. Aí sabe o que está acontecendo? Você está 1 semana aqui, sem trabalhar e sem ganhar dinheiro. É verdade ou não é? Ele balançou a cabeça. Estava dizendo até que não queria mais nem ser crente. Chamei ele e falei para ele, eu disse assim mesmo. Sabe o que é isso? Todos esses dias que você ficou sem trabalhar e sem ganhar dinheiro, não era para ser assim. Era só chegar aqui no horário, chamar a esposa, partiu para a igreja, vamos ouvir a palavra do Senhor. Partiu para a igreja, escola bíblica dominical. Tem construção lá na obra. Tem serviço hoje lá na obra. Vou largar tudo que eu tenho aqui. Eu tenho que ir lá para dar minha mão também para o reino de Deus. Saí de lá no sábado, no domingo. Mandei mensagem, varão, vou ele buscar. Ele mora lá na 52, longe. Dá quase 3 quilômetros. Vou ele buscar. Pastor, não dá, meu pé está doendo muito. Não vou dar conta de ir, não aguento nem baixar o pé, que dói demais. Mas essa semana ainda eu creio que vai dar certo de eu ir aí na igreja, eu vou voltar. Eu digo, tá bom então, varão, nós vamos esperar você aqui. Na segunda-feira eu entro em contato, sabe o que ele diz? Fui trabalhar, pastor. Na segunda-feira. Estava trabalhando, cavando umas valas ali no sol quente. Eu digo, eita saudade. A gente fala, mas o homem não está entendendo o recado. Aleluia. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O nosso Deus é dono de todas as coisas. Ele é dono do ouro e da prata. Glória a Jesus. Para você abençoar a vida de alguém, principalmente da tua liderança, não pode depender de absolutamente nada. Confie no Senhor. Se coloque em pé neste momento. Aí você diz assim, pastor, mas a igreja está tão linda, está tão bonita. O que precisa de mais aqui? Por que eu vou contribuir ainda mais? Por que eu vou
ofertar ainda mais? Por que eu vou dizimar? Por que eu vou abençoar a vida do meu pastor se ele anda de carro importado, né? Vai comprar um helicóptero para viajar aí, para visitar as congregações. Eu pergunto, pastor Giovanni, o projeto de Deus que está no seu coração se resume a uma igreja? Não. Se tivesse recurso, já não estaria outras obras sendo levantadas? Teria. E o Senhor iria enviar as pessoas certas para ombrear. Aleluia. Só está dependendo da igreja. Deus quer expandir ainda mais as tendas. Essa igreja aqui, pastor, vai ser só uma congregação. Vai ser só uma congregação de um templo maior. Sabe por quê? Porque não irá comportar. Já não comportaria aqui, ó. Se o púlpito tivesse onde estava antes, já não comportaria. Vocês estavam tudo espremido aí, né? Era ou não era? Estava todo mundo apertadinho. Se não tivesse um ar-condicionado, estava mais quente ainda, hein, pastor? Estava. Deus está querendo dar crescimento a esta obra, mas está dizendo para você: você já está semeando. Ele está dizendo: continua semeando. Eu não estou semeando, pois passa a semear. Aleluia. Eu já estava semeando, mas eu só estava semeando por mês uns R$100, 150. Aleluia. O Espírito Santo, Deus está te dizendo: é tempo de tu fazer voto comigo e começar a dar 1.000, a dar 500. Aleluia. E ver o que eu vou fazer na tua vida. Se tu andava, aleluia, de um carro tal, te prepara, porque eu vou te abençoar ainda mais. Se tu tinha uma casa, aleluia, de tal jeito, te prepara, porque o que eu tenho para ti é ainda maior. Aleluia. Tem muita gente que quando fala de finança, acha que não está falando de coisas espirituais. Deus, aleluia, quer te abençoar, aleluia. E nesta noite só depende de você. Qual que é o ato de fé que a gente vai fazer aqui agora? Já estou entregando. Já teve oferta aqui, não teve? Já. Até eu ofertei. Só que agora, essa oferta não é para ninguém mais, ninguém menos do que para o pastor da igreja. É agora que a gente vê quem entendeu o recado e quem não entendeu. Testemunho de bênçãos, eu sei que vocês já ouviram muito, né? Meu cunhado pegou R$50, queria comprar uma camisa de R$50. Ele olhou para os R$50, ele ganhou os R$50, ia ter um evento na cidade, evangélico. Ele disse: Senhor, e agora eu tiro o dízimo ou eu compro a camisa? Eu disse para ele: tira o dízimo. Ele pegou os R$5, foi lá e deu de dízimo e não comprou a camisa. Quando foi no outro dia, o evento da cidade estava acontecendo numa praça, ele estava na outra com os jovens da igreja. Chega um dos jovens correndo com ele, gritando: fulano, fulano, fulano. Ele: que foi? Chamaram o teu nome lá. Tu acabou de ganhar R$1.000 no sorteio. Quando falou, ele disse que quando falou, ele disse que foi a primeira coisa que veio na cabeça dele. O Espírito Santo fez como se ele voltasse no tempo. E ele viu ele segurando os R$50 na mão, perguntando: Senhor, eu dizimo ou eu compro a camisa? Ele disse que saiu correndo para ir ganhar o prêmio, mas todo o tempo lembrando daquilo que Deus falou no coração dele. Semear é um ato de fé. Aleluia. É um ato de fé. Tem um primo meu que estava aqui em Paraupebas. Ele tinha R$30. Estava se sustentando, era a única coisa que ele tinha. Chegou na igreja, chegou uma família nova e o pastor disse: meu, vamos contribuir, irmão, para ajudar o irmão fulano de tal, que veio de tal lugar, está precisando de ajuda, não tem lugar para morar, assim. Deus disse para ele dar os 30. Aí ele ficou: Senhor, mas é a única coisa que eu tenho, o que eu vou comer amanhã? Deus disse: vai lá e dá os 30.
Ele disse que teve gente que colocou 100, 50, e Deus disse para ele dar os 30. Ele foi lá, deu os 30 reais. No outro dia de manhã ele está lá na loja do meu outro primo, deitado num sofá lá. Chega uma mulher dizendo assim mesmo: ei, como é que faz para vocês ir buscar uma geladeira ali? Ele disse: dona, o rapaz que compra a geladeira não está aqui. Ela disse: não, não quero vender, eu quero dar. Eu comprei uma geladeira imensa e ela não está cabendo na minha cozinha. Eu quero dar para vocês, você faz o que vocês quiserem. Sabe o que ele fez? Eu vou falar com meu primo quando chegar para nós ir lá buscar. A senhora está me dando a geladeira? Ele disse: sim, estou te dando a geladeira. Ele foi lá, pegou a geladeira. Quando foi de tarde, colocou a geladeira lá, colocou a plaquinha, vendeu por 800 reais. No outro dia, semear no reino de Deus é um ato de fé. Aleluia. Pode ser naquele mesmo Pix aqui, pastor? Pode? Eu quero orar por você antes, porque eu vou entregar o microfone e você vai fazer esse ato de fé. Amém? Ou você não precisa de um hino para trazer você até aqui e você semear? Você não precisa não? Pois enquanto eu estiver orando, você vem vindo, aleluia, semear no reino de Deus. Isso é semear no reino, tá? Aleluia. A partir desse horário, bem aqui, o pastor já vai saber lá, né? Já vai saber já que a partir desse horário, que entrou lá, não é para o templo, não é para as coisas da igreja, é para o pastor da igreja. Amém? Glória a Jesus. Eu não vou mandar você fechar o olho, senão você não vai conseguir fazer o Pix, né? Senão você não vai conseguir caminhar até aqui. Então, de olho aberto, receba essa oração. Eu quero orar por você. Aleluia, sai do seu lugar neste momento, pegue o celular, aleluia, pegue a carteira, faça algo, aleluia, de fé nesta noite. Abençoa a vida da tua liderança nesta noite. Poderoso Deus, soberano Pai que está nos céus, Deus grande, poderoso e tremendo, aleluia. Até eu, Senhor, achei que ia chegar aqui, ia ser, papai querido, de um jeito, mas o teu Espírito, aleluia, quis fazer diferente. E na verdade não é fazer diferente, aleluia, só não é fazer aquilo que eu achava que era para ser feito. O Senhor tinha algo maior, o Senhor tinha algo, aleluia, com esta igreja. Papai querido, haverá testemunho a partir de hoje. Essa semente que está sendo plantada aqui agora gerará resultados, aleluia, grandiosos no futuro. Sim, e sabe o que vai acontecer? Aleluia, haverá muito mais para repartir com mais. Oh, de poder e de graça. Começa a visitar, Senhor, o emprego. Começa a visitar a porta de bênção. Começa a visitar a saúde física. Tem muita gente, Senhor, aleluia, que gasta dinheiro com remédio. Cura, Senhor, através da semeadura. Vai curando a tua igreja, vai curando o teu povo nesta noite, eu te peço. Aleluia, multiplica. Espírito Santo de Deus, sim, haverá crescimento, haverá crescimento nesta obra, haverá crescimento espiritual, haverá crescimento na estrutura dessa igreja. Oh, Espírito Santo de Deus, o projeto é teu, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu fiz essa oração porque eu sei que o pastor de vocês já ora muito para Deus abençoar vocês. E vai continuar orando. Aleluia. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade, louvar a Deus pela vida de cada um aqui presente. Eu vou deixar até o apelo para o pastor, porque eu estou passando um pouquinho do horário. Aleluia. Ele me deu liberdade ainda, mas eu gosto muito de respeitar o horário, né? E eu passo o microfone neste momento para o pastor da igreja. E louvo a Deus, agradeço a Deus, viu, pastor, pela confiança. Agradeço a Deus pela confiança. Em nome de Jesus, estou sempre à disposição. Amém.
Deus abençoe o pastor, a esposa, a família e a igreja. Glória a Deus. Coloque a mãozinha sobre o seu coração, irmãos. Feche os seus olhos comigo. Feche os seus olhos comigo. Vamos buscar. Vamos falar um pouquinho com o papai essa noite ainda mais. Senhor Deus, Pai, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Tu és o nosso Deus querido, Pai. O Deus que está acima de tudo, acima de todos. O Deus eterno. O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que salva. Tu és o mesmo de ontem, de hoje, será para todo sempre. Pai, Tu bem sabe o que esse homem, esta mulher está passando e precisando. Pois o Senhor é o nosso Deus, Pai. É o Deus ao qual nós clamamos, é o Deus aonde nós estamos buscando esta noite, colocando a nossa confiança e a nossa fé. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, esta noite, vai visitando com o Teu poder aqui agora, Pai. Vai visitando, meu Pai, com o Teu poder, cada homem, cada mulher, cada criança, jovem. E vai começando a trabalhar, a operar a Tua obra, Tuas maravilhas. Só o Espírito Santo tem um poder de convencer o pecador do seu pecado. Pois está em Tuas mãos a obra do Senhor, a obra pertence ao Senhor, Pai. Visita esta pessoa que agora está com angústia, angustiada no coração. Essa pessoa que está com sentimento talvez de morte. Pai, vai visitando com o Teu poder aqui agora, Pai. Essa pessoa que está clamando pelo casamento, pela família. Senhor, esse pai, essa mãe que veio aqui hoje clamar pelo filho, que veio em busca de uma resposta, em busca de uma solução. Essa pessoa que já bateu em tantas portas, Senhor, em busca de uma cura, em busca de uma resposta de homens, mas nenhum deles pode ajudar, porque essa resposta vem dos Teus lábios, Senhor. Senhor, eu te peço nesta noite, Espírito Santo de Deus, comece a passar nesta casa. Começa a visitar o Teu povo com o Teu poder, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo em todo momento aqui. Opera a Tua obra, Tuas maravilhas. Vai sarando esta pessoa com o Teu poder. Essa pessoa que está angustiada do coração, coloca as Tuas mãos e vai removendo toda a angústia esta noite, Pai. Esta pessoa que entrou com um sentimento de morte aqui durante a semana, está pensando em morte. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos esse sentimento de morte, sentimento de inferioridade. Esta pessoa que está indo em nós aqui esta noite, meu Pai, que talvez foi vítima de um trabalho de macumba, feitiçaria. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço nesta noite, começa a quebrar todo o mal. Começa, Senhor, a quebrar toda aquela aliança que foi feita de sangue. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito maligno que tem trabalhado para destruir esse casamento, para destruir essa família, tem colocado intriga, tem colocado sentimento de raiva quando um olha para o outro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cai por terra esta noite. Em nome do Senhor Jesus. 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 Em nome do Senhor Jesus, sinta o abraço do Espírito Santo nesta noite na tua vida, na tua casa. Sinta a cura, sinta a mão do Deus vivo envolvendo você. Sinta o Espírito Santo envolvendo, tocando a sua vida esta noite. Sinta o toque das mãos do Deus vivo esta noite, em nome de Jesus Cristo. Sinta a brisa de Deus sobre a tua vida esta noite. Seja curado, seja liberto no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja curado para a honra e glória do nome dEle, em nome de Jesus. Diga: eu recebo a minha bênção, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos, fique à vontade. Glória a Deus. Quero mais uma vez agradecer ao meu amigo pastor Bruno. Pastor Bruno é, como já falou, é amigo mesmo nosso, irmão do peito mesmo. E Deus, Ele coloca pessoas certas no nosso caminho para nos ajudar. E é esse amigo que a gente tem, que tem nos ajudado desde o início da obra, irmãos. Quando ainda estava lá na garagem, o pastor Bruno tem estado conosco. Nunca se recusou a um convite nosso. Hoje tem culto lá,
ele deixou alguém auxiliando lá, e ele veio honrar o compromisso dele aqui. Isso chama-se honra, irmãos. E a Bíblia diz: honra, que eu te honrarei. E nós também iremos honrar o pastor Bruno também, em nome de Jesus, tá? Eu tenho certeza que aquilo que Deus tem preparado para ele são grandes bênçãos, porque a gente só dá aquilo que tem. E ele entregou aqui hoje bênção para nós através da vida dele, que Deus usou. Deus continue abençoando a sua vida, pastor Bruno, a sua esposa, suas filhas, seu ministério, que alargue grandemente. E aonde o Senhor colocar as suas mãos, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê por posse. E todas as ovelhas que Deus enviar para o Senhor, que o Senhor não venha perder nenhuma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus envie pessoas, empresários, para levantar ali aquele templo o mais rápido possível, para ser um celeiro de alma ali naquele lugar, um hospital espiritual, em nome de Jesus. Um aplauso para o Senhor Jesus pela vida do nosso pastor Bruno. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós vamos dar seguimento na programação. Nós vamos consagrar agora é a consagração agora, né? Não é o slide não, o slide é depois, né? Vamos consagrar 2 obreiros aqui no ministério hoje, tá? É o obreiro Bruno, que estava separado como auxiliar, e o líder de cela, o nosso irmão Vicente, que está sentado ali. Vocês podem vir para cá, por favor. Aplauda Jesus. Pode vir. Coloca uma cadeira aqui para o nosso irmão Vicente, por favor. Irmão Vicente, irmãos, ele passou por uma cirurgia, mas ele não abriu mão de ser consagrado hoje, irmãos. Poderia esperar um outro dia, mas ele é guerreiro, irmãos. Ele é guerreiro, ele é exemplo para muitos de nós. Glória a Deus. E nós vamos consagrar aqui eles hoje. O Bruno, o Vicente, diante de toda a igreja, que vai ficar como de testemunho. Vem para cá, Bruno, por favor, fica do lado dele aqui. Antes de eu consagrar eles, a Bíblia diz para nós, irmãos, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas das palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Olha que Paulo escreve a Timóteo, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado. Apresentar-te a Deus o quê? Aí ele diz, ó, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aí ele diz no versículo 16, ó, evita igualmente os falatórios, inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Versículo 17 ele diz assim, ó, além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Aí diz no versículo 18 para finalizar: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Glória a Deus, irmãos. Nós temos hoje o irmão Bruno e o nosso irmão Vicente, obreiros da casa do Senhor, que já estavam trabalhando como obreiros, mas hoje nós vamos consagrar eles diante de toda a igreja. O óleo vai ser derramado sobre eles. Vem aqui mesmo. Traz o óleo, por favor. Você talvez, pastor, mas eles vão dar fruto? Eles é quem sabe. Eles é quem sabe. A decisão, quem vai tomar a eles para frente, do certo ou errado. Mas eu creio e acredito que eles têm tudo para dar certo,
se continuarem perseverando, serão referência para muitas outras pessoas também. Glória a Deus. Senhor Deus, nós já consagramos este óleo, esse azeite ao Senhor. Senhor, que quando esse azeite descer sobre a cabeça deles, Senhor, que seja a representação, Pai, do Teu chamado para a vida deles. Consagração. Que esse óleo, quando descer sobre a cabeça, desça como óleo sobre a barba de Arão, Senhor. Senhor, confirma o ministério deles, Pai. Dá força, aonde quer que eles forem, Senhor. Que a Tua presença esteja com eles. Ousa, fala, usa as mãos deles. Que eles venham ser obreiros aprovados diante do Senhor, Pai. Venham manejar bem a Tua palavra. Em nome de Jesus. Diante da Tua igreja, Pai, neste momento agora, nós consagramos o obreiro Bruno como obreiro da Tua obra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Da mesma forma também, Senhor, neste exato momento, nós consagramos o nosso irmão Vicente, líder de célula, Senhor, como obreiro da Tua obra. Nós consagramos a partir de agora, em nome de Jesus. Nós oramos pela vida deles e assim determinamos o revestimento de poder, a armadura do Senhor sobre eles, discernimento de espírito. Usa poderosamente. Junto com a Tua igreja, nós estendemos as mãos e abençoamos a vida deles, em nome de Jesus. A igreja aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Os obreiros, pastores, pode receber os nossos novos obreiros da obra do nosso Deus, do nosso Senhor. Estamos compartilhando esta alegria junto com eles aqui, irmãos. Eu me lembro quando eu fui consagrado, irmãos, a obreiros. Eu, minha esposa, há muitos anos atrás. Alegria tremenda, irmãos. Foi muito rápido. Eu acho que eu estava mais ou menos com uns 4 meses, irmã, de convertido na obra. Eu estava com 4 meses. Foi muito rápido. Por que foi rápido? Porque eu acreditei no chamado, irmãos. Eu acreditei em quem me chamou. De obreiro, passei para auxiliar de pastor. De auxiliar de pastor, Deus já me passou para pastor. E foi aquele negócio na minha vida. Nem eu entendi o que estava acontecendo. Só deixei acontecer, irmãos. E é uma honra hoje estar consagrando esses 2 obreiros. Eles dão testemunho, irmãos. Tá? Eles dão testemunho, são homens de Deus. Hoje tive uma conversa. E Deus, Ele faz maravilhas, irmãos. E eu tenho certeza, irmão, pode vir com eles aqui, irmãos. Isso, pode receber os irmãos que quiserem vir, abraçar, né? Nós temos que nos alegrar, são homens que estão vindo para nos ajudar na obra, irmão. Nos ajudar na seara. Em nome de Jesus. Agora a cobrança vai ser maior, irmão. A cobrança era razoável antes, agora é maior. Agora o chicote é mais grosso, irmão, para bater agora. Irmão Vicente, irmãos, é um exemplo para muitos de nós, irmãos. Irmão Vicente, irmão, ele é líder de célula, ele é obreiro. Participa com os jovens. Ele e a irmã Itapuã aqui, irmão, dá um show, irmão. Cadê a irmã Itapuã? Tá ali, ó. Dá um show aqui, né? São pessoas que inspiram nós, irmãos.
nos inspiram aqui na obra. E esse velhinho é querido, irmãos. Pensa no velhinho querido. Tataravô, né? Os irmãos podem sentar, irmãos, tá? Ficar à vontade. O pessoal já prepara aqui o slide. É verdade, é verdade. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Amanhã é feriado ainda, né, irmãos? Estou de folga também amanhã. Graças a Deus. Irmãos, eu quero apresentar à igreja hoje a liderança desse ministério, tá? Botemos. Eu quero apresentar. Não, deixa aqui, por favor. Eu quero apresentar a liderança do ministério, mas antes de eu apresentar a liderança, eu quero que a minha família suba aqui primeiro, a minha esposa, o meu filho e as minhas duas filhas. Venham aqui comigo, por favor. Cadê a Arielle? Ela não vai querer vir. Esse pessoal está buscando, velho. Nara, pega ela, Nara. Pega ela lá, Ariel. Se ela quiser chorar, deixa ela lá. Ela não gosta, não. Pode vir, vem, deixa ela. Ela não gosta de aparecer, não. Ela é antissocial ali. Ela. Meus irmãos, isso aqui é minha família, falta da minha filha ali, a caçula. Isso aqui é minha esposa, que os irmãos sabem, conhecem. Minha mulher, meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita, minha perna esquerda. É a pessoa que chora comigo, que se alegra comigo, né, que atura as minhas zangas, ela, irmão, meus estresses, né? E glória a Deus por isso, irmão, que ela aguenta. É a pessoa que me incentiva. Para nós estarmos vivendo o que nós estamos vivendo hoje, foi ela que me incentivou para nós estarmos nesse ministério, irmãos. Creio que se ela não tivesse me incentivado, eu não teria coragem, pastor Bruno, porque eu sabia da responsabilidade. E ela me incentivou. Uma mulher sábia, irmãos, uma mulher sábia, ela coloca o homem para ser honrado. Aí ela eleva o homem em lugares para se assentar e ser honrado. E eu sou muito grato pela vida da minha esposa. Muito grato. São 20 anos já, vamos para 21 anos. E eu tenho certeza que quem tem fortalecido muito isso é Deus, é o Espírito Santo, nos ensinando cada dia mais. Eu falei ontem para os irmãos, a um determinado momento da minha vida, eu ouvia muito pouco a minha esposa. Mas chegou um tempo, pastor Bruno, foi Deus, o Espírito Santo, que passou a me fazer entender que eu precisava ouvir mais minha esposa. E muitas decisões que se tomam hoje no ministério, eu tomo uma decisão, depois ela senta comigo e diz, olha, é assim, assim. Eu fico, não, ela é assim, assim, assim. Eu digo, tá bom, então tu tem razão, né? Mas é assim, é os dois, nós dois caminhando juntos. E esse aqui é meu filhão, irmãos, o Ariel, tesouro. O Ariel, irmãos, ele, desde o ano de 2016, ele já me acompanhava antes no meu ministério. O Ariel, ele não é pastor, irmãos. Ainda. Ainda. Né? Mas o Ariel, ele caminha comigo há muito tempo, irmãos. O Ariel subia comigo um monte, irmãos. Às 11 horas da noite, e nós passávamos a noite todinha no monte. Ele ficava dormindo, eu ficava orando. Ele tinha 5 anos, 5 para 6 anos nessa época. E ele era o meu parceiro, irmãos. Ele era ele que ia comigo. E sempre me acompanhando, monte, rádio, o pastor Bruno sabe disso, nós fazíamos programa da rádio, o Ariel estava comigo, o Ariel sempre está comigo. Não é pastor, mas sempre eu falo para ele, meu filho, dê testemunho de crente, aonde você for. Não é porque é filho de pastor que você tem que ser cobrado como filho de pastor. Você tem que ser cobrado como cristão para dar testemunho de Cristo, aonde você for. Amém? Que muitas das vezes nós queremos cobrar do filho de pastor que ele tenha que ser pastor, mas é errado.
eles são cooperadores do nosso ministério. A carga é nós que carregamos. É nós. Eles apenas são cooperadores do nosso ministério. E eu louvo a Deus pela vida desse neguinho, irmãos. Toca teclado hoje. É uma bênção de Deus, irmão, na nossa vida, meu filho. Kézia Zona aqui, irmãos. Os irmãos já conhecem minha negona, minha filha. Né? Louva, uma bênção. É uma maravilha essa nega. Tá? Então eu agradeço muito, irmãos, por cada irmão, por nos amar e nos respeitar. Essa é a minha família e nós amamos vocês em nome de Jesus. Amém. Fica aqui, só eles para lá, fica aqui. Pode ir lá. E eu quero apresentar a vocês agora, irmãos, a liderança do nosso ministério, tá? Quero chamar o pastor Joab lá aqui. O pastor Joab é o nosso braço aqui também, faz tudo, irmão, pastor Joab. Cadê a pastora Jean? Consegue vir, pastora? Pastor Joab. Pastor Joab, irmãos, é aquele camarada que você chama, ele nunca diz não, irmão. Aquele parceiro mesmo que você vai na guerra, ele está com você. Senta no fogo, ele entra com você, né? E ele tem também me instruído muito, me ajudado muito a tomar decisões, tá? O pastor Joab é o nosso vice-presidente do ministério. A pastora Jean, esposa dele, são líderes de célula também. O pastor Joab nos incentivou a trabalhar com célula. E o que nós estamos vivendo aqui é um trabalho em célula, irmãos, que tem dado fruto. Amém? Chamar o pastor Francisco, que é pastor do nosso ministério. Pastor Francisco, que é o líder dos obreiros. Cadê a Rosana, que é líder dos obreiros também? Se tiver, pode vir. Tá? Pastor José, com a pastora Daiane. Pode vir para cá, que são os pastores também desse ministério. São os líderes de jovens, né? O líder de jovens, pastor, um coração tremendo, irmão. Pastor José, pastora Daiane. Cadê a pastora Daiane? São os pastores. Pode vir para cá. Para cá, mano. Cuidado aí com. Aí. São os pastores do ministério, irmãos. Tá? Os pastores do ministério. Mas nós também temos pessoas que fazem um trabalho pastoral, cuidando de células. Que são nossos líderes de células. Que é a irmã Nara, líder de célula. Pode vir para cá, Nara. É obreira e líder de célula. Irmã Itapuã, obreira e líder de célula. O Augusto, que é também. Mara, líder de célula. O irmão Vicente, você vai conseguir vir, irmão Vicente? Deixa eu pegar a irmã Ana. Pode vir. Líder de célula. Vanessa, líder de célula. Pode vir. Falta mais alguém? Está aqui já. Cadê o José está aqui, né? Que é líder de jovens de célula também. A pastora Daiane. Acho que está todos os líderes de célula. Tem um bocado de célula já que eu estou me perdendo no rumo. Tanta célula. Graças a Deus. Tapuã já está aqui já. Tiver alguém, um líder aí, irmãos, faltando, você lembra. Pastor, eu estou aqui, ó. Tá? Glória a Deus. Irmãos, este povo aqui é a liderança desse ministério. Líderes de células são aqueles que nos ajudam. Um trabalho fenomenal, trabalhar com células. Eles pastoreiam nas células deles, cuidam, amam. Se não fosse eles nos ajudando, primeiramente Deus, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Eu jamais conseguiria cuidar de vocês. Não tem como. Por isso que nós temos os líderes de célula para estar nos ajudando nessa batalha. Ninguém consegue vencer só. Tem que ter pessoas para estar ajudando. Eu queria que toda a igreja agora desse uma salva de palmas pela vida dessa liderança. Em nome de Jesus. É uma forma de honrar eles. Glória a Deus. Só agradecer, né, irmãos? Deus, ele permite a gente sempre estar envolvido na obra do Senhor. Quando esse ministério surgiu, eu estava em um momento muito difícil espiritualmente.
porque para quem me conhece sabe que eu sempre fui engrenado na obra de Deus. E, infelizmente, aconteceu algumas situações ministeriais onde eu fui muito machucado. Eu mais a minha esposa, a gente foi muito machucado. E não foi nesse ministério, tá? A gente foi mal compreendido. E só que não há nada melhor do que um dia após o outro. E através da vida do pastor Giovanni, da pastora Consa, Deus nos permitiu novamente a sentir o desejo pela obra, a cumprir o ID. Deus, ele colocou novamente a sede. Irmãos, quem faz a obra, os irmãos sabem, né? Os líderes sabem que quem faz a obra, quando você fica estacionado é muito difícil, é muito ruim. E a gente chegou até a mudar de cidade, né? Por algumas situações. Só que Deus nos trouxe de volta para um novo tempo, ao lado de novas pessoas, e hoje nós estamos tendo a oportunidade de participar de um grande avivamento, viu, pastor Giovanni? Eu considero muito esse casal aqui, considero muito demais. São um casal que a gente ama em Cristo, a gente tem um respeito muito grande e uma consideração muito grande, e eu sou muito feliz de fazer parte desse ministério. Sou muito feliz de ter cada um de vocês como irmãos em Cristo e de estar em comunhão com essa igreja. Então, I love you. Vontade. Pastor, eu quero me tornar um líder de célula. Se torna um líder de célula, irmão. Abre uma célula na sua casa. Nos ajude a ganhar alma, irmãos. Dá trabalho? Dá, irmãos. Eu sei que dá trabalho. Você não gosta de dar trabalho? Então comece a cuidar de pessoas também para você ver como é bom. Lembra, irmão Bruno? Tenho certeza que Deus vai colocar no seu coração, ainda este ano, para você se tornar um líder de célula. Nós estamos com treinamento de célula todos os domingos. Se quiser participar, participe, que ainda dá tempo para você se tornar um líder de célula ainda este ano, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Amém. Mas vamos lá. Nós estamos muito felizes, todos sabem, por tudo que Deus tem feito na nossa vida até aqui. 3 anos, né? Nem parece, passou voando. E eu quero deixar aqui uma mensagem de gratidão por esses 3 anos do Ministério Restaurando Vidas. Hoje o nosso coração transborda de gratidão ao Senhor por cada passo dado até aqui. Celebrar 3 anos do Ministério Restaurando Vidas é testemunhar o cumprimento da fidelidade de Deus e da sua graça sobre nós. Foram 3 anos de desafios, aprendizados, lutas e, acima de tudo, de vitória. Tudo isso só foi possível porque Ele esteve à frente, guiando-nos com amor e propósito. Agradecemos de forma especial aos nossos amigos, pastores, Joabe e Jane, como já foi reconhecido aqui, pastor Francisco, pastor José e pastora Daiane, que têm sido colunas firmes, sempre nos apoiando e nos ajudando. Aos obreiros, auxiliares, evangelistas e líderes de células que servem com zelo, disposição e amor. Mesmo quando ninguém está vendo, saiba que Jesus está vendo. Quando você faz por amor, porque não precisa a pessoa querer fazer para ter reconhecimento. Deus, Ele vê tudo que nós fazemos aqui nessa terra.
e aos nossos queridos membros, que são vocês, que são a prova viva de que Deus ainda transforma história e levanta os caídos. Cada um de vocês é parte essencial desta missão. Vocês não estão aqui por acaso. Foram chamados para esse tempo, para esse propósito, para essa visão. Que o Senhor continue fortalecendo cada um de vocês e enchendo seus corações da presença dEle. Este ministério nasceu no coração de Deus e é por Ele que seguimos em frente. Que venham mais anos de colheita de bênçãos, de restauração e glória. Amém? A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Com amor e gratidão, ministério restaurando vidas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, nós vamos passar aqui, o obreiro Diogo vai estar passando um slide, um pouquinho, né, que não deu para colocar tudo do que Deus tem feito nesses 3 anos. Delegado.
Que maravilha, irmão. Passa um filme na cabeça, né, irmãos? Que maravilha a gente olhar para trás e ver tudo que Deus já fez por nós, irmãos. Paz, não tem como dizer que não é a mão de Deus, irmão. Não tem como. Não tem como. Tá aí, tá o resultado. Tá o resultado, né? E eu sou grato a Deus, irmão, porque grande parte dos irmãos, pastor Bruno, que iniciou conosco, continua conosco. Continua firme conosco. E isso é muito importante, porque acredito no trabalho, acredito aqui no trabalho que está sendo feito. Glória a Deus, irmãos. Amém? Mais uma história, ano que vem nós vamos estar fazendo outra história também, em nome de Jesus. E teve um pessoal que ficou mais bonitinho agora, né? Que também que Deus é generoso, né? Eita, irmão, nós estamos finalizando aqui. Já estamos finalizando, mas antes de finalizar, eu quero falar um assunto com os irmãos, tá? E eu preciso conversar com a igreja, os membros desse ministério, e eu preciso falar com a igreja, né? Eu, na condição de pastor desse ministério, eu e minha esposa, eu preciso conversar com vocês algo sobre o que aconteceu ontem, tá? Aos membros, a liderança, eles não sabem que eu ia fazer isso aqui, nem minha esposa, tá? Ninguém sabe. Só que eu tomei a decisão de fazer isso porque eu cuido de cada um de vocês aqui. E os irmãos sabem disso. De cada um. Eu amo vocês. Vocês sabem disso. Eu mando mensagem, eu visito. Não tem como dizer, né? E ontem foi muito maravilhoso. Palavra maravilhosa. Mas teve algo que não foi legal. Que não é desse ministério. Né? Alguns irmãos me ligaram, uns mandaram mensagem, uns conversaram pessoalmente comigo. Pastor, o que foi isso e tal? Falei, irmãos, fica em paz. Fica em paz, né? Então eu, como na condição de pastor desta igreja, seja para ser feliz ou seja para chorar, é eu que tenho que vir dar a cara a tapa aqui. É eu que sou responsável por tudo que acontece. É eu. Se for ruim, é eu. Se for bom, é todos nós. Mas eu puxei a responsabilidade para mim de pedir perdão para a igreja, aos membros do nosso ministério, pelo aquele fato que aconteceu aqui. Que não foi algo da parte ali de Deus, mas que nós respeitamos a forma de trabalhar deles. Tá? Então, eu, como pastor, humilde que eu sou, que se eu não tivesse humildade, eu não estava falando aqui. Estava nem aí. Mas eu sei da responsabilidade que eu tenho. É eu que choro pela alma de vocês. É eu e minha esposa. Somos nós. Somos nós que sabemos o valor que cada um de vocês tem. Somos nós que dobramos o joelho e oramos. Somos nós que deixamos muitas das vezes de cuidar da nossa família para cuidar de vocês. Então hoje, na condição de pastor desse ministério, eu peço perdão aos membros desse ministério que estavam aqui ontem, pelo que aconteceu. Mas que isso não vai tirar o brilho dessas festas. Não tira. Não tira o brilho do que Deus fez, que Deus vai continuar fazendo. Mas os irmãos sabem, todos os irmãos desse ministério sabem, que o nosso ministério, ele não trabalha daquela forma. Não trabalha. Mas peço perdão. Pastor, de quem é? A culpa é minha. É minha. É eu que digo quem vem pregar e quem não vem pregar. Tudo passa pela minha decisão. A responsabilidade é minha. Por isso, eu tomo a responsabilidade. Erro, mas também acerto. E nós vamos tentar acertar mais do que nós estamos errando. Perdão para a igreja, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos fechar agora com chave de ouro. Quero que os irmãos fiquem de pé conosco. Nós vamos fazer aquela bela foto que nós fizemos do ano passado, fechar o corredor aqui, todo mundo, né? Irmãos, sem antes de eu finalizar,
Quem que está com a primeira vez como nosso convidado? Pastor visitante não, aqui é convidado, irmão. Primeira vez como convidado, levanta a mão. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas como convidado. Como é que a igreja recebe nossos convidados? E se voltar, pode ficar. Glória a Deus. Cadê o pessoal da mídia que vai tirar foto aqui? Pode fechar o corredor, irmãos. Fecha o corredor, dá as mãozinhas aí, todo mundo. Vamos fechar o corredor. Isso, eu já vou orar para finalizar. Vamos tirar a foto. Fecha aí o corredor. Todo mundo aí, onde você está mesmo, só fecha o corredor aí, ó. Isso. Fecha aí, fecha aí. Onde você está mesmo, só une a mão aí. Onde você está mesmo, não precisa vir para frente não. Só une a mão. Aí nós vamos levantar a mão aqui, todo mundo junto. Cadê o pessoal da mídia aqui? Cadê o menino, o pessoal que vai tirar foto? Cadê? Rapaz, o pessoal da mídia sumiu. Cadê? Quer aparecer também, né? Tá certo. Cadê? Só um momentinho, irmãos. Cadê, gente? Glória a Deus. Já que nós estamos finalizando, irmão. Vamos lá, gente. Não, pessoal, tem muita gente que quer ir comer pizza. Vão me convidar para comer pizza agora. Vamos jantar. Eita glória. Levanta a mãozinha assim, ó. Todo mundo aí. Isso. Levanta aí, irmãos. Isso. Feliz. Bora, meu filho. Depois você tira selfie, meu filho. Cuidado, cuidado. Eita glória. Só um momentinho, irmãos. Isso, depois você tira a selfie. A mão do alto, irmão. Vamos lá, Diogão. Senão a pose passa, Diogo. Vai lá, Diogão. 1, 2, 3. Vendendo coxinha ali atrás, ali na frente, tá? Tá? Os irmãos querem comprar coxinha lá, pode comprar, coxinha é uma delícia, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, graça te damos por tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós, por esses 2 dias que o Senhor teve misericórdia de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado pelo Senhor falar aos nossos corações. Pai, assim como o Senhor nos trouxe, nos leva para nossas casas em paz e segurança, Senhor. Que o Senhor também nos proporcione uma semana plena e abençoada pelo Senhor. Em tuas mãos nós entregamos nossa vida e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja hoje para todos sempre. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus.